graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus, bom ver Clê aqui, ó. Irmãos, semana passada, quando eu pedi oração pela Clê, é aquela moça ali, ó, levanta a mão ali, ó. Isso, que a gente pediu oração pela família dela, o paizinho dela partiu para o Senhor, né? E a gente pediu para Deus para estar consolando o coração deles, abençoando. É aquela moça ali, viu? Deus abençoe sua vida, viu, Clei? Sua família também. Amém? Amados, gostaria que você abrisse sua Bíblia, se puder, comigo, lá em Efésios, capítulo 5. Apenas para introduzir nossa reflexão nessa manhã. Efésios, capítulo 5. A partir do verso 15, amém? Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Ah, não? Vamos ler a partir do verso 12. A partir do verso 12. Eu estou alejando aqui o texto. Vamos a partir do verso 12. Diz assim: porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche os olhos um instante e diga assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra foi lida, que ela renove a minha mente, seja revelada no meu espírito, de modo que eu possa proclamar a tua verdade e praticar a tua vontade. Amém? Amém, queridos? Amém? Olha, eu queria conversar com vocês sobre esse tempo que nós estamos vivendo, que, como diz a Bíblia aqui, os dias são maus. Mas aqui a palavra de Deus, no texto que nós lemos, nos dá um conselho para vivermos e passarmos esses dias que são maus. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Irmãos, eu tenho percebido que há uma necessidade, eu não estou falando da Igreja Batista Nacional, estou falando do corpo de Cristo como um todo. Uma necessidade de ativarmos o Espírito Santo de Deus, de ativarmos essa unção, esse poder que habita dentro de nós. Irmãos, com a proximidade da volta do Senhor Jesus, muitas coisas estão surgindo, né? Muitas coisas, principalmente no campo da palavra, do ensino, do entendimento, porque surgem falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, os falsos estão aí. Não somente por isso, porque também a iniquidade, a maldade está crescendo no coração das pessoas. A gente está vendo coisas absurdas nos noticiários. Nós, enquanto Brasil, aqui no nosso país, na nossa nação, nós estamos vivendo também um momento complexo, um momento muito difícil, um momento de guerra, irmãos. A guerra não acabou. Se no passado nós fizemos guerra espiritual para que Deus despertasse a nação, suscitasse a nação, Deus fez, Deus obedeceu, foi lá e espremeu as feridas da nação. E muita coisa está surgindo ainda, né? Muita coisa está acontecendo. E que de alguma forma isso também pode nos afetar.
O importante é que a gente não perca o alvo. As coisas estão acontecendo, o cenário para proximidade do dia do Senhor está se formando, mas nós não podemos perder o alvo principal. Você sabe qual que é o alvo principal do coração de Deus? As vidas, as almas. E essa guerra toda, isso tudo que está acontecendo, no fim de tudo é por causa das almas, por causa das vidas, por causa das pessoas. O diabo quer arrastar com ele o máximo que pode para a condenação. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Esse é o sentido da igreja, esse é o sentido desse nome Boas Novas. Não somente receber as boas novas, mas também compartilhar as boas novas. E a ativação do poder do Espírito, você pode chamar isso de despertamento, você pode chamar isso de avivamento, ela é muito necessária entre nós, porque as coisas de alguma forma podem nos afetar, pode afetar as suas decisões, pode afetar as suas escolhas, pode afetar o seu caminhar de agora em diante. Veja que coisa complicada. Já no Brasil, já tem pastores sendo presos ou intimados por pregarem a verdade, por falarem a verdade do Evangelho. Você não gosta do Evangelho, procure outra coisa. Isso no nosso pensamento lógico, né? No nosso raciocínio lógico. Você não quer saber do Evangelho, procure outra coisa, mas não pode nos impedir de falar. Mas há anos já existe um mover espiritual e também que está agindo no natural para impedir-nos de falar a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade traz luz aos corações, e mais do que isso, para nós, a verdade é Cristo, amém, queridos? Quero ler com vocês Mateus 3:11, um texto interessante a respeito do Espírito Santo de Deus. João, o profeta João o Batista, o João que batiza, ele disse assim: eu, na verdade, batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga comigo, com o Espírito Santo e com fogo. Quero destacar essa expressão, ele vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre ter o Espírito e ser batizado no Espírito Santo. Essa diferença se dá pelo seguinte: quando você se converte ao Senhor, quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você decidiu assim, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, a Ele eu seguirei, nele eu caminharei, por Ele eu viverei. Quando você decide isso, quando você decide largar o mundo, o pecado, o diabo, o inferno, e ir na direção de Deus, se converter a Deus, você nasce de novo. E você passa a ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, habitando dentro de você. Só por isso já é maravilhoso demais, porque é a vida de Deus em nós, é a essência de Deus em nós, é a santidade de Deus em nós, é o poder de Deus em nós, é o Criador dentro de nós. Você está entendendo isso, irmãos? Você consegue entender isso, amém? Irmãos, eu tenho certeza que você não saiu de casa de manhã num domingão desse aí para vir aqui e não ter nenhuma expectativa a respeito do que pode acontecer aqui. Eu tenho certeza que você veio aqui porque você quer algo de Deus, amém, queridos? E olha só, o Espírito Santo habita dentro de nós. Se somos filhos, somos herdeiros e temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas. Agora tem o seguinte: isso é maravilhoso demais da conta. Mas raciocine comigo. Quando isso aconteceu, você tem o Espírito, certo? Mas quando você é batizado, a expressão batizar significa mergulhar. Quando você é mergulhado nele, ele passa a ter você.
A água, o Espírito Santo, está em mim. Mas quando eu entro na água, eu estou nele. Ele me tem. Não sou eu que tenho ele só. Agora, ele me tem. É completamente diferente. É completamente diferente. É um outro nível na nossa caminhada. Ter o Espírito e o Espírito me ter. Olha só que coisa, ter a mim. E isso nos faz entender uma coisa muito importante na nossa vida. Olha só, você sabe que os dias são maus. Jesus não enganou ninguém, e inclusive ele diz lá em João 16:33 o quê? Que nesse mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente passa por momentos difíceis, quando a gente enfrenta os nossos desertos aí na vida, né? O maior erro que a gente pode cometer é achar que estamos sozinhos. Porque quando a gente passa pelo deserto, no deserto tem um negócio interessante. Quer dizer, não tem nada interessante. O que tem de interessante é que só está você e Deus. Porque no deserto não tem nada, não tem farmácia, não tem supermercado, não tem, às vezes não vai ter pastor nem líder quando você está passando pelo deserto. Não vai ter um irmão ou uma irmã, não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter Coca-Cola, não vai ter, irmãos. Não vai ter. Às vezes o deserto é isso. Mas o difícil é você achar que está sozinho mesmo no deserto. Lembra de Elias? Onde ele estava quando ele queria tirar a vida dele? No deserto. Por causa de quê? Por causa de uma circunstância, por causa de um problema, porque Jezabel disse que queria matá-lo. Ou seja, que todo o trabalho que ele teve de enfrentar os 450 profetas de Baal e os 400 de Astarote foi em vão. E ele começou a ficar deprimido, triste, e aí quis tirar a própria vida. Senhor, não vale a pena viver não. Isso é oração de tolo. Aí Deus fala para ele que ele não está sozinho. Mas espera aí, Deus fala para ele, já começa, já não está sozinho, Deus está com ele. O mais importante. Mas Deus ainda acrescenta, tem mais 7.000 profetas, 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Eu pensava que eu estava sozinho dos profetas também não. E nem está sozinho porque eu estou aqui, ué. Estou falando com você. Isso é o erro. É um erro nós acharmos que estamos sozinhos. Porque, irmãos, quando você está passando por dificuldade, muitas vezes some os amigos, né? Às vezes some as pessoas, às vezes até próximas de você, parece que não estão vendo o seu problema, não estão vendo pelo que você está passando, não estão vendo o seu sofrimento. Né? E aquelas pessoas mais próximas às vezes não estão presentes. Então isso é um erro, nós acharmos que nós estamos sozinhos. Olha, semana que vem é a Páscoa, ou se comemora a Páscoa, a Semana da Páscoa. E nós sabemos muito bem que a verdadeira Páscoa, ela se cumpre em Cristo Jesus. Que a verdadeira Páscoa não tem ovo, não tem coelho, não tem esses símbolos. A verdadeira Páscoa é cordeiro. A verdadeira Páscoa é sangue, a verdadeira paz é sacrifício, a verdadeira Páscoa é salvação, amém, queridos? Então, isso trouxe muitos benefícios, porque se ela se cumpre em Cristo, Cristo é o Cordeiro Pascal, né, ela traz também benefícios, e um desses benefícios é esse, de que você não está sozinho, você tem a companhia do Espírito Santo de Deus com você. Abra sua Bíblia lá, em João capítulo 14, versos 16 a 18, ou então lê aqui na projeção conosco. João capítulo 14, nós vamos ler alguns textos, e muitos deles falam por si só. João 14, verso 16 até o verso 18. Diz o seguinte: Jesus, nesse momento aqui em João 14, que ele está falando que vai para o Pai, vai preparar uma morada,
que vocês conhecem o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tal. E aqui no verso 16 ele está dizendo o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador? Verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aleluia! Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, diz o Senhor. Olha ali que maravilha, irmãos. Você não está só. Você não está só. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, e por causa disso, por causa desse sacrifício, por causa dessa Páscoa, Ele pode rogar ao Pai e enviar o Espírito Santo para ser a nossa companhia, o outro Consolador que estará em nós, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando chegar a consumação dos séculos, que nós estivermos prontos para receber o Senhor Jesus, para nos encontrarmos com Ele nos ares, sabe quem que vai estar ao nosso lado? O Espírito Santo dizendo junto com a noiva: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. É isso. Olha aí, quem vai estar com você no final? O Espírito Santo de Deus. Diga: eu não estou sozinho. Irmão, se você quiser, pega o seu celular aí agora, grava um vídeo, diga: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, e posta se você quiser. Diga: eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não é isso? Está lá escrito lá em Hebreus capítulo 13, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia! Uma mãe que amamenta, ela pode até esquecer do seu filho, mas Deus disse: eu jamais me esquecerei de ti. Você não está sozinho, amém, queridos? Você não é órfão, você tem um pai, e você tem um tutor que cuida de você, que é o Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Porém, parece que muitas pessoas têm se esquecido disso, ou seja, têm desprezado a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um só. Essa pessoa da Trindade, aí, o Espírito Santo, parece que em alguns momentos tem sido desprezado por alguns. Parece que ele não existe. Parece que ele não está presente. Mas essa sensação, ela é contrária ao que nós acabamos de citar aqui. Por quê? Porque existe uma promessa, e Deus é fiel. Quem crê na promessa, crê no próprio Deus. Se você acredita que a promessa de Deus é verdadeira, você está dizendo: eu acredito que Deus também é verdadeiro. E Deus não mente acerca disso. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus em nós. Eu sei que você está procurando em algum lugar aí na sua mente, no seu coração, não sei o que você está fazendo agora. Mas algumas pessoas vão estar assim: mas como isso? O Espírito de Deus, irmãos, tem que ser muito cara de pau para entender isso. É porque quando você olha no espelho, você diz assim: eu não presto. Mas aí você olha de novo no espelho e diz assim: eu sei que você não presta, mas nós estamos juntos, nós vamos superar isso daí, porque o Espírito de Deus está em mim. Depende da sua atitude. Tem uns que vão dizer: eu não presto, não sirvo para nada, e quebra o espelho. Mas você pode ter uma outra atitude, dizer assim: Espírito Santo de Deus, mesmo louco desse jeito, mesmo troncho desse jeito, penso, esquisito desse jeito, Deus me amou e habita dentro de mim. Senhor, então,
só tem uma saída. É ir para frente, é continuar, é perseverar, é vencer isso. É porque você olha para dentro de você mesmo, irmão, se você olhar para dentro de você mesmo, para você mesmo, nessa perspectiva, sem a cruz de Cristo, você está perdido. Você vai dizer como Elias, Senhor, presto para nada não. Pode tirar a minha vida. Porque em nós não existe nada de bom. Não tem, irmãos. Não tem. A única coisa que tem aqui é um coração que precisa muito de Jesus, que precisa muito de Deus e que sem Ele não pode viver. É isso. Então, conte com o seu ajudador. Conte com o Espírito Santo de Deus. João 14, ainda verso 26, diz o seguinte, a palavra. Vamos lembrar esses textos que é muito importante para nós. Quando, porém, vier o Consolador, primeiro Jesus prometeu, né? Disse que vai vir o Consolador. Agora ele está dizendo o que o Consolador vai fazer, além de estar com você. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, porque vocês caminham comigo. Você está caminhando com Jesus, irmão? Você está caminhando com Jesus, amém? Se você está caminhando com Jesus, isso aqui é para você também. Ele estará com vocês, vocês vão testemunhar porque Ele está em vocês. Ele testemunha de mim, mas Ele está em vocês, e porque Ele está em vocês, que caminham comigo, vocês também testemunharão. Você está testemunhando? Só pensa, não é uma pergunta retórica agora. Tá? Você está testemunhando de Jesus? Não está testemunhando de Jesus? Então reveja a sua sintonia com o Espírito Santo de Deus. João capítulo 15, verso 25. É isso? Eu li no lugar certo? Não, li no lugar errado. É isso mesmo, é 25 e 26. Eu quero 16, verso 7. 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade. Olha aí a Páscoa. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Vocês estão entendendo? Se eu não passar pela Páscoa, se eu não celebrar a Páscoa, se eu não morrer, se eu não sofrer o que eu tenho que sofrer, se eu não morrer, se eu não ressuscitar, o Consolador não virá para vós outros. Mas eu preciso fazer isso para que Ele venha. Para que Ele venha. Jesus fez? Fez. Ele veio? Veio. Está conosco. Amém, queridos? Olha aí que coisa maravilhosa. Isso é o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Para aí só um pouquinho. Como que Deus vai convencer o mundo dessas coisas? Através de você. Porque o Espírito Santo está em você, em mim, em nós. Nós somos só o agente da mensagem. E Ele é quem convence o mundo. O Espírito Santo não está ali num vidrinho daqueles ali de álcool, não, irmãos. Nem no envelope daqueles lá de dízimo e oferta. Ele está dentro de você. Não está dentro desse copo d'água, não. Ele está dentro de nós. E é através de nós, é olhando para você,
que o mundo será convencido destas coisas. Então você não está sozinho nessa. Confia no seu ajudador, confia no seu ajudador. Romanos 8, verso 26 a 27. Abre lá comigo, Romanos 8, 26 a 27. Veja o que está escrito lá. Romanos 8, 26 a 27 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, ou nos ajuda, ou nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, por mim e por você, os santos. Confie no seu ajudador, confie no seu auxiliador. Olha, não saber orar como convém aqui é uma fraqueza. E apesar de o ato de orar, é o ato mais simples da disciplina cristã, não é verdade? Na verdade, a nossa vida, nosso caminhar cristão começa com uma oração. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, confessando os nossos pecados, nos arrependendo dele, é a primeira oração que a gente faz, de verdade, né? Às vezes não nesse formato. Tem gente que diz assim: Senhor, eu me entrego, eu estou desesperado, eu preciso de Ti, e está entregando a vida para Jesus e quer caminhar, e a partir dali caminha. Nem fez aquela oração formal que a gente faz, né? Que na verdade é só para testificar a sua decisão em Cristo Jesus. É porque a gente não sabe orar como convém. Não é que a gente não sabe orar, é que tem momentos que você precisa orar como convém. Compartilhei com o Ministério de Louvor esses dias aí, que eu comecei a sentir uma ansiedade, algumas coisas, por algumas circunstâncias que estavam acontecendo na minha vida e tal, e eu um pouco ansioso, e eu tentava falar com Deus, apresentar, Senhor, a Tua palavra diz que a gente deve apresentar ao Senhor as nossas ansiedades. Já estava orando desse jeito, estava brigando já com Deus. E falando: Senhor, a Tua palavra diz que a gente deve apresentar ao Senhor as nossas ansiedades e tudo, as nossas petições, pela oração, pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E eu não estou em paz ainda, Deus. E aí você tenta listar as coisas, anotar no papel e falar com Deus: Senhor, eu preciso de uma resposta, aquela coisa te incomodando. E aí, Deus deu 2 palavras. Guerra espiritual. Eu parei tudo. Falei assim: Senhor, então vou mudar a estratégia. No lugar de apresentar ao Senhor as minhas necessidades, as minhas ansiedades, aquilo que eu desejo, que está incomodando meu coração, é para eu entrar em guerra espiritual? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu tomo autoridade e tal. Irmãos, pensa numa oração que fluiu. Os que tem em casa, meu irmão, estou falando sério, vocês entraram na minha oração, naquela hora. Irmão, uma hora passou e eu estava orando ainda, começou a fluir, eu estava uma metralhadora dentro do meu quarto. E eu comecei a orar, aí quando eu terminei de orar, aí veio aquela paz. O que eu tinha que guerrear. Deus queria que eu guerreasse. E isso, sabe o que é? É esse ajudador, esse auxiliador, nos ajudando em nossa fraqueza. Mas vai ter momentos na vida da gente que a gente não vai conseguir mesmo dizer nenhuma palavra, é só lágrima. Aí o Espírito Santo aqui, ele vai estar assim diante do Pai. Deus, ele não está conseguindo falar. Mas o que eu quero dizer para você, Deus, que eu conheço o coração dele, você sabe, o Senhor me colocou dentro dele, né?
e eu conheço o teu também, perscruto as coisas de Deus, então deixa eu te explicar, Deus, ele está querendo isso, ele está passando por isso, e você não consegue dizer uma palavra, mas só... É isso, ele é o Consolador. Ele é o Consolador. E ele que vai trazer a paz. Confia nesse ajudador. Confia nele, irmão. Confia que ele... Se ele pode nos ajudar na coisa que é mais simples da vida cristã, que é a oração, imagine as outras coisas. Imagine na hora de chegar diante das autoridades, você não sabe o que dizer, mas o Espírito Santo vai colocar na sua boca o que você haverá de dizer. Imagine que você tem que pregar o evangelho para alguém, mas não tem ônibus, nem metrô, nem jatinho. Aí o Espírito Santo te traslada, coloca você do lado de uma carrocinha, e você vai... O que você está lendo aí? Isaías. Ah, é, Isaías? Você entende o que está dizendo aí? Não, mas você pode me explicar? Ah, posso sim. Filipe foi trasladado, saiu de um lugar, foi para outro, e foi colocado do lado de uma carroça, para pregar para um etíope. E batizou o etíope. Não tem metrô. Você acha que Deus não pode fazer isso com você? Foi no Novo Testamento, irmão, não foi no Velho, não. Que isso aconteceu. Se ele pode nos ajudar na coisa mais simples da vida cristã, que dirá nas outras? Não é verdade? Que dirá na hora de impor as mãos sobre alguém e orar? Que dirá na hora de darmos as mãos aqui e orarmos uns pelos outros? Que dirá na hora de você fazer uma visita no hospital? Que dirá numa hora que você precisa ir fazer uma visita num presídio? Que dirá na hora que você precisa ter uma estratégia para alcançar o seu vizinho? Confia no seu ajudador. Se ele pode nos ajudar, se ele se preocupa em ajudar a gente nas coisas mínimas, que dirá nas coisas grandes? Deus se importa conosco, irmãos. Deus se importa conosco e cuida da gente. Olha que coisa maravilhosa. Terceiro, o Espírito Santo, como eu já disse, conhece as profundezas de Deus e nos revela. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 ao verso 16, eu acho que o pastor João leu ele na semana passada, no culto, se eu não me engano. Foi isso, pastor? 1 Coríntios 2, vamos ler lá. 1 Coríntios 2, de 6 a 16, são 10 versículos, mas é muito poderoso, vale a pena a gente ler. Eu poderia resumi-lo para vocês, mas eu quero ler ele completinho para você pegar a dimensão do que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, irmãos, que é maravilhoso demais. Olha só, entretanto, verso 6, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, investiga, ele conhece a profundeza de Deus e a nossa também, irmãos. Todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Você recebeu o Espírito que vem de Deus? Diga amém. Para que conheçamos o que por Deus nos é dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, elas estão em outro patamar, em outro nível, num nível sobrenatural. Verso 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo de Deus em nós, irmãos. É loucura mesmo, porque o mundo tem que achar que isso é loucura mesmo. Tá certo o mundo achar que isso é loucura, mas para a gente que é salvo é poder de Deus, irmãos. É graça de Deus, é favor de Deus. Não dá para entender como uma criatura terrível como nós pode ter essas coisas só porque creu, só porque decidiu andar com Jesus. É muita loucura. O mundo não vai entender, não vai. Mas quando eles receberem o Espírito de Deus, quando eles começarem a crer, eles também vão vivenciar isso. Davi, quando falava sobre essa onisciência de Deus, de perscrutar todas as coisas, de conhecer todas as coisas, sendo Ele capaz de sondar os nossos pensamentos e as nossas ações, ou seja, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Lá no Salmo 139, ele diz o seguinte, no versos 6 e 7, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo, irmãos, é a mente de Cristo em nós. O Espírito Santo é poderoso e realiza muitas coisas nas nossas vidas. Ele gera um novo nascimento. Ele nos ensina a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ensinado. Aliás, nos ajuda a lembrar de todas as coisas, que Jesus nos tem ensinado. Ele nos guia em toda a verdade. Ele derrama dons sobre as nossas vidas, Ele nos capacita, Ele opera em nós o querer e o efetuar de Deus, Ele se revela em sabedoria e graça para nós todos os dias, sempre. O Espírito Santo de Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, é poderoso, nos traz poder, nos traz unção, nos traz revelação das coisas ocultas. Deus fala conosco, mas você precisa confiar nisso. E a pergunta que nós fazemos é: por que não temos desfrutado dessa presença? Imagino que seja talvez essa pergunta que você está fazendo. Por que eu não estou vivendo tudo isso se Ele é tudo isso? Então, existem 3 coisas pelo menos que nos impedem, eu vou encerrar com elas. Por que não desfrutamos desta presença? E nós precisamos, irmãos. Mais do que nós, o mundo precisa que nós manifestemos essa presença. Depois você vai entender por que eu estou falando que o mundo precisa e não nós.
Porque não desistimos de brigar. Abre lá Gálatas 5, 16 a 18. Primeira coisa, é porque a gente não desistiu de brigar. Gálatas 5, 16 a 18. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Eu vim aqui hoje, nessa manhã, para dizer para mim e para dizer para você: para de lutar, para de brigar com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça, assim, igual. Sou eu e você, irmãos. Diga assim comigo: pare de brigar, desista dessa luta contra o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você está vendo que tem uma guerra aí? Para de lutar. Eu estou dizendo para mim e estou dizendo para você também, viu? Estou nessa, estou junto com você. Porque o fato de estar falando aqui não me faz melhor do que você, irmão. Todos nós estamos sujeitos. E a gente às vezes fica lutando, sabe? Às vezes querendo lutar com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento. Às vezes mesmo caminhando na presença de Deus, tentando resolver questões com os nossos próprios esforços, do nosso próprio jeito, da forma como a gente enxerga. Deixa eu dizer, quem anda em Cristo é cego. Porque você não vive pelo que vê e pelo que crê, é diferente. Os seus olhos estão em outro lugar, em outra dimensão. O homem espiritual discerne as coisas de Deus. Mas quando a gente deixa de ser espiritual, de nos inclinarmos para as coisas do Espírito Santo de Deus, a gente começa a tropeçar, e talvez seja essa a razão dos nossos insucessos na vida. Porque não dependemos do Senhor. Porque não nos rendemos, mas antes ficamos lá, brigando. Verso 18, só para a gente concluir o texto. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Deixa eu traduzir aqui, que você vai falar assim, mas o que tem a ver a lei com essa luta, com essa guerra e tudo? É porque nesse sentido aqui, a lei, ela traz à luz a justiça própria. Lembra que a lei, até o gentil, quando fazia parte do povo de Israel, ele não precisava crer, não. Ele só precisava obedecer às regras. Quando alguém de outro povo queria fazer parte de Israel, era assim, ele só precisava obedecer, mas ele não tinha um coração convertido. Aí o que ele fazia? Trazia os ídolos junto com ele, porque o ídolo você não tira do coração. Você pode tirar da bagagem, mas não tira do coração da pessoa. Aí por isso Israel se contaminava, porque as regras diziam o seguinte, a lei dizia o seguinte: você tem que cumprir as coisas para obedecer, para ser abençoado, perdão. Você tem que obedecer para ser abençoado. Deus te abençoa, agora em Cristo, na graça, você é abençoado para obedecer. Deus muda a sua natureza, entra na sua vida, coloca o Espírito Santo dentro de você, para que você possa obedecer. Antes era o contrário. Você tem que obedecer para ser abençoado. Esse era o problema da lei, por isso que ela foi anulada, senão não haveria necessidade de uma nova aliança no sangue de Jesus. Agora ele coloca a lei dentro dos nossos corações, e não diante dos nossos olhos só, mas agora dentro dos corações.
a lei do Espírito da vida. Então, por isso que está ali. E aí a justiça própria é o quê? É eu fazer as coisas para ser abençoado. É eu ficar lutando com a minha carne, resolvendo as coisas pela carne. A carne não converte, a carne se submete. Então vamos lá. Segundo motivo, porque nos distraímos com prazeres desta vida, quando na verdade devíamos buscar sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18, que nós lemos no começo. E não vos embriagueis com vinho no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa embriaguez aqui, irmãos, não é só de beber, não. Tem outras coisas na vida que causam embriaguez. As riquezas do mundo nos trazem embriaguez. O adquirir bens nos traz embriaguez. Sentimentos nos traz embriaguez. Sabe, valores deste mundo podem embriagar muitas pessoas. Por quê? Porque a embriaguez fala daquilo que é bom. É hedonista. O hedonismo é a filosofia de que a felicidade está baseada no prazer. Se está bom para você, então está ok. Não importa se você está achando gostoso adulterar, está feliz? É isso que importa, é se você está feliz. Está gostoso fumar uma maconhazinha aí? Não tem problema não. Você está feliz assim? É isso que importa. Se é feliz fazendo aborto? É isso que importa. Se você está feliz. O hedonismo é isso, é centralizado no prazer. Ele não quer saber se é certo ou errado, ele quer saber se é bom ou não é, se é gostoso. É isso. Então, outras coisas podem trazer embriaguez na vida, o próprio trabalho. Se você não tiver equilibrado aí nessa história, isso pode trazer embriaguez. Entendeu? Certos planos, metas que não são submetidos ao Senhor na sua vida, podem te trazer embriaguez, te tirar do foco. Pode ser fumaça no meio disso tudo aí, só fumaça. Terceiro motivo, porque nos limitamos a conhecer somente as profundezas de Deus. As nossas canções falam sobre isso. Não tem nada errado em você querer conhecer as profundezas de Deus, em você buscar essa intimidade com Deus, conhecer o seu coração. Não tem nada errado nisso. Aliás, como eu disse, é maravilhoso demais. Não foi eu que disse, não, foi Davi que disse. Esse conhecimento é maravilhoso demais. Não poderei alcançá-lo. Isso é tremendo, conhecer. Ele sabe os meus pensamentos, sabe quando eu levanto, sabe quando eu deito, sabe quando eu caminho, sabe quando eu paro. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço ao mais profundo do abismo, ele está lá também. Se eu tomo o rumo da alvorada, ou seja, do horizonte, lá haverá de guiar tua mão também. Olha, gente, é maravilhoso demais. É tremendo. É magnífico. Não dá, realmente não dá para compreender isso, irmãos. Naturalmente não dá. E não tem nada errado você querer conhecer o coração de Deus, querer saber qual é a vontade de Deus, querer conhecer as profundezas de Deus. Quanto isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso demais, não tem nada errado nisso. A pergunta é, para quê? Você nunca se perguntou para quê? Vocês me dão mais 5 minutos? Beleza. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Não vou ler, eu só vou contar a história. Do verso 1 ao verso 12, são 12 versículos. Então vamos lá. O profeta teve uma visão. Ele estava dentro do templo. Aí o templo tem assim, ó, a entrada para o oriente e a saída aqui, no caso esse lado aqui, onde ficava a Arca da Aliança, o ocidente. Tanto que tem um texto que assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A entrada do templo não dava para o norte,
ela dava para o leste. Então, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Então, assim, ele teve uma visão, ele estava dentro do templo. Aí o anjo do Senhor, ou o homem, que é a expressão que está na minha Bíblia, o anjo do Senhor leva ele para o norte, faz ele dar a volta assim, vai na porta do templo, que dá para o oriente, e o profeta percebe que está saindo água debaixo do fundamento do templo. Como se estivesse escorrendo água aqui na calçada todinha assim, de frente da igreja aqui, ó. Correndo água, correndo água. E essa água segue em frente. Vai lá para Poxoréu, segue em frente. Ali é o Vale Verde? Não, ali é o... Como é que é aqui? Ali para trás. Para o barranco ali. Vai para ali, vai para Poxoréu mesmo. Vai retão aqui. Aí a água está saindo. Aí o anjo pega com uma vara de medir, uma corda de medir, que tem 44 centímetros, ou 45, depende, aí tem Bíblia que diz que é 44,4, um côvado, né, tem outras que diz que é 45 centímetros, vamos ficar com 45 centímetros, tá? Arredondar aí a conversa. 45 centímetros, beleza, tem uma corda e ele mede 1000 côvados, então 1000 vezes 45, 450 metros, beleza? Certo? Você está bom de geografia? Então vamos lá. 45 centímetros, 1000 vezes 450 metros. Correto? Ele fala, passa aí, vai andando. Aí o profeta vai andando. Aí o texto diz que eram águas que davam nos tornozelos. Beleza. É fácil de andar com água no tornozelo, né? No dia que eu casei, irmãos, eu tive meu dia de noivo. E minha irmã foi minha pedicure, ou seja, fez a unha dos meus pés. E é legal botar o pé dentro daquela água lá. Né? Agora descobri por que as mulheres gostam tanto de ir em salão. Que é gostosinho ficar com o pé dentro daquela água lá, irmãos. E aí alguém lá mexendo no seu pé, lá nos seus dedinhos e tal. Só quando tem um negócio ruim ali, que dá uma doídazinha, mas passa também. Mas o gostosinho é aquela água lá, amolecendo o couro do pé, da unha. O casco da unha, é muito gostoso. Então, assim, andar na praia também, já morei em lugar que tem praia, morei no Rio Grande do Norte, e aí andar na água assim também é relaxante, é gostoso, é legal, mas é 450 metros. Aí ele mede mais 1000, mais 450 metros, é a água que dá no joelho. Aí ele mede mais 1000, é a água que já dá nos lombos, aqui na região lombar. Né? Água que dá nos lombos, né? Você já está com água aqui. Ele andou até lá é até onde você pode andar. Dali para frente, ele mede mais 1000, ou seja, ao todo, 1800 metros. Certo? Mas só que Deus só permitiu que o profeta caminhasse 1350. Quando ele chega lá, depois que ele mede o último nível, o quarto nível, ele diz o seguinte, vês isto? Você está vendo isso aí? E não tem resposta. O texto diz que o anjo o levou de volta para a margem. Mas diz também que as águas eram um volume de água muito grande. Que a profundidade também era grande, que cobria o profeta, que só poderia atravessar agora a nado, mas nem a nado dá para atravessar por causa da corrente das águas, muito forte. O texto original traz esse entendimento de que as águas, mesmo que ele tivesse que nadar para atravessá-la, ele não poderia atravessá-la. Ele não foi no quarto nível. O profeta apenas mostrou o poder das águas. A força, perdão, o poder não, a força. Quando ele volta para a margem, olha que coisa maravilhosa. Quando ele volta para a margem,
ele descobre lá que tem árvores de todas as espécies. Isso nos lembra o Éden. Que tinha árvores de todas as espécies. E começou a falar para ele, está vendo essas águas? Onde essas águas tocar, vai produzir vida. Vida. Essas águas vão dar lá no Mar Morto. Você sabe, quem conhece a geografia ali, ou a hidrografia de Israel, sabe que o Mar Morto não tem nada vivo lá. Por isso que é morto. Diz que vai ter uma abundância de peixes no Mar Morto, quando essas águas tocarem o Mar Morto, tocarem a morte vai se tornar vida. Olha aí. Eita! Quando tocarem a morte vai se tornar vida. Vai ter abundância de peixes no Mar Morto. E por onde essas águas, onde ela tocar, vai produzir vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância. Olha, irmãos, é vida, porque ele fala de coisas abundantes, árvores de todas as espécies. Peixe vai ter gente pescando de uma margem a outra do Mar Morto, em Gedi, em Gladi. Alguma coisa assim é o nome da região. É uma extremidade do Mar Morto e a outra. Gente pescando com rede, peixe, irmão, e peixe, muito peixe. Peixe fala de multiplicação. Irmãos, é um outro cenário quando ele volta para a margem. O cenário que ele vê lá não é a força das águas, mas o poder, o resultado que as águas produzem quando ela toca as coisas. Em tudo que ela toca. O que eu quero dizer com isso? Que buscar a profundidade de Deus não pode ser um fim em si mesmo. Não é esse o plano que Deus tem. Apesar de ter feito o profeta percorrer todo esse caminho, Deus não fez ele atravessar o quarto nível. Deus não deixou ele atravessar o quarto nível. Se ele atravessa o quarto nível, as correntezas vão tomar ele, vão levar e não tem mais volta. Opa, não tem mais volta. A gente só vai. Não tem mais volta. Mas ele mostra o que é importante, não é o volume das águas. Meus irmãos, eu já estive ali no Rio Amazonas, já visitei o Rio Negro também, por cima, assim, olhando. Meu Deus, irmãos, que trem, é espetacular, o negócio é espetacular. É uns rios que a gente vê por aqui já fica espantado, lá, meu Deus, e não é o maior ainda em extensão, né? Em extensão, é um dos maiores, mas em largura tem outros maiores. Meus irmãos, é impressionante o que se vê. É impressionante. Você sabe o que acontece quando você vai chegando mais assim no nível da água? Ó, por exemplo, já não vejo as cadeiras do fundo, mas aqui de cima eu vejo. Já não começo a ver a margem. Já não estou vendo a calçada, lá de cima eu vejo. É isso que vai acontecendo quando a gente está ficando aqui, ó. A gente vê a dimensão do negócio, mas o que importa não é a dimensão do negócio. Ela é importante, tem o seu valor, é grandiosa. Isso a gente tem que entender. Mas o que é importante da profundeza, sabe o que é? É ver o resultado. Volta lá para a margem, veja o resultado que essa água produz. Essa água está dentro de você. Vou repetir, essa água está dentro de você, porque o templo ali é Jesus, beleza, mas Jesus nos inseriu no templo. Jesus disse assim, ó, destruirei esse templo, e em 3 dias vou levantar de novo. Ele está falando de si mesmo. Aí depois ele pega e nos insere nesse templo. E diz assim, vocês agora são templo do Espírito Santo de Deus. E essa é a água que flui, que tudo que ela toca faz viver. Traz vida.
Por que que eu falei que não é para você? Mas recebereis poder, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e Primavera, e Poxoréu, e Santo Antônio, e Guiratinga, e Pedra Preta, Rondonópolis, Mato Grosso do Sul, no Brasil, na Espanha, na Bolívia, no Paraguai e os confins da terra. E se tiver gente na Lua, eu acho que Deus comanda também. Vai passear na Lua, que escapou um lá para a Lua, lá prega o Evangelho para ele. É isso, não é para nós, é para os outros. Não é para nós. Se você quiser só as profundezas, então é só para você. Se você não sabe por que Deus te leva às profundezas, ou quando você descobre que por que Deus te leva às profundezas, aí sim, aí você entendeu isso aqui. Não adianta a gente ser profundo só para ser profundo. Não adianta a gente ser íntimo só para ser íntimo. O fim não é esse. O fim é alcançar os outros, o mundo. Amém? Irmãos, eu não esperava mesmo que começasse você aí a falar em línguas, não. Porque o propósito é ativar isso. E a gente tem que provocar. E ativar é isso, é provocar. Milagre é a gente que provoca. Eu quero convidar você nessa manhã a se colocar em pé. É orar a Deus e entender que isso é para você. Pega a sua mão assim na posição de receber, as duas mãos, na posição assim, virada para cima, de quem está recebendo. Igual eu agradeço muito a Larissa e o Léo pelo presente que me deram. Né? Olha aqui, aí, ó. Muito obrigado, Larissa e Léo. Olha, me deram um presente maravilhoso. Precisando, se você olhar para a minha Bíblia aqui, você vai ver que eu estou precisando. Uma Bíblia. Assim, na posição de receber. Agora, junta suas duas mãos, assim, ó. Uma concordando com a outra, igual a irmã está fazendo ali. Ó. Não é para não escapar nada. Diga assim: Deus, o Senhor colocou muitas coisas nas minhas mãos. Eu entendo, nessa manhã, que tudo isso é para mim. Mas não é o fim, porque o que o Senhor deu para mim é para distribuir a outros. Eu recebo, feche sua mão, eu recebo, fecha a mão, eu recebo isso. Me ajuda, Senhor, diga, me ajuda, Senhor, nesse caminhar. Seja ativado o fluir do Espírito dentro de mim. Hoje, eu desisto de lutar. Levante suas mãos agora bem alto, como quem se rende. Eu me rendo. Eu paro de lutar hoje, Deus. Eu não quero mais brigar contigo, Deus. Eu não quero mais brigar com o Espírito. Eu me rendo. Se o Senhor quiser usar essas mãos na fila do pão, no mercado, no banco, no meu trabalho, na minha rua, na minha casa, Senhor, eis aqui as minhas mãos, minha vida, meu ser, meu coração, estão diante de Ti. Eu me rendo, estou rendido, Senhor.
faz o que tu queres. Não quero apenas ter o Senhor, eu quero que o Senhor me tenha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Eu declaro sobre a sua vida uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que o Espírito Santo de Deus te guie em todo o propósito, em toda a verdade, em tudo aquilo que Ele colocar diante de ti. O Senhor te dê ousadia, o Senhor te dê coragem para realizar aquilo que Ele tem determinado sobre você e sobre a vida dos outros, dos seus colegas, dos seus familiares, dos seus amigos e até aqueles que não são seus amigos, não são nem próximos a você, mas o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Você vai sentir vontade de fazer coisas para Deus, irmãos, que nunca antes você sentiu. Você vai sentir queimar dentro do seu coração, do seu peito, vontade de fazer coisas, de falar, de proclamar, de ajudar alguém. Você vai ver Deus operar poderosamente na sua vida a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus. Você vai experimentar coisas não somente na sua alma, não somente no seu espírito, mas também no seu corpo, porque a obra da cruz foi completa, foi para nos redimir por inteiro. Você vai ver cura na sua vida, na vida dos outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba isso para a sua vida, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a superabundante graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional do nosso Deus e Pai, o poder do Espírito Santo de Deus está sobre mim, está sobre ti, está sobre todo o povo de Deus sobre a terra, agora, sempre. Amém e amém. Se você foi abençoado nessa manhã, dê um aplauso ao Senhor Jesus, bem forte, querido, bem forte. Aleluia.